Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 20, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 3. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. O Ministério das Cidades autorizou a construção de mais de 1.200 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. As unidades serão distribuídas entre Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Planaltina, em Goiás e Baía da Traição, na Paraíba, e vai beneficiar famílias de áreas urbanas e rurais. Em Porto Alegre, 768 moradias serão construídas no residencial Maias 1, com um investimento de 153 milhões de reais. Em Goiás, Planaltina receberá 384 unidades divididas em 3 residenciais, totalizando 59 milhões de reais. Já na Paraíba, Baía da Traição terá 50 novas casas destinadas a famílias de áreas rurais. O processo de contratação das unidades passa por aprovação da Caixa Econômica Federal, análise de viabilidade e autorização do Ministério das Cidades para garantir que os terrenos tenham infraestrutura adequada. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. Pessoas físicas e empresas podem destinar parte do imposto de renda devido para projetos esportivos em todo o país. A doação é feita por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que pessoas físicas doem até 7% do imposto devido e empresas até 2%. O governo federal orienta que, para doar, basta calcular o valor disponível, escolher um projeto e fazer o depósito diretamente na conta da entidade responsável. O recibo gerado é validado pelo Ministério do Esporte e enviado à Receita Federal. A lista com todos os projetos que podem ser apoiados está na página da Lei de Incentivo ao Esporte, no endereço gov.br/esporte. O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2025 vai até 30 de maio. Quem optar pelo modelo completo pode participar da iniciativa. O Ministério do Esporte fez um vídeo explicando o passo a passo da doação. O conteúdo está disponível no endereço youtube.com/minesporte e também no site gov.br/esporte. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Um estudo do IPEA e do Ministério da Igualdade Racial revela que 69,9% das pessoas que trabalham com serviços domésticos e de cuidados no Brasil são mulheres negras. A pesquisa também aponta que mais de 79% dessas trabalhadoras atuam em domicílio familiares, o que destaca a responsabilidade das famílias nesse tipo de serviço. A desigualdade educacional é outro fator relevante. Mais da metade das trabalhadoras domésticas negras não concluiu o ensino médio, um índice superior ao de mulheres não negras na mesma função. O levantamento aponta que mulheres negras são as mais afetadas pela subutilização da força de trabalho. Em 2021, no auge da crise econômica, quase 43% estavam nessa situação, contra 29% das mulheres brancas. Além disso, são as mais impactadas pela subocupação e pelo desalento,
que é quando se quer trabalhar mais horas ou buscar emprego, mas enfrentam dificuldades. Outro ponto levantado foi a falta de dados sobre licença paternidade. Enquanto há registros detalhados sobre licença maternidade, a participação dos homens no cuidado dos filhos ainda tem pouca transparência nos dados oficiais, o que dificulta a análise para demonstração de dados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Minuto Ciência. O Minuto Ciência está de volta com mais uma matéria especial sobre o Prêmio Mulheres e Ciência. E a nossa conversa desta quarta-feira é com a vencedora da categoria Estímulo, Mariana Emerenciano, biomédica, pesquisadora titular do Instituto Nacional do Câncer, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Oncologia do INCA e coordenadora da Comissão de Equidade, Diversão e Inclusão também do INCA. Bem-vinda ao Minuto Ciência. Mariana, conta para a nossa audiência como é que surgiu o interesse pela ciência na sua vida. Olha, eu acho que eu sempre fui muito estudiosa e curiosa desde criança. Meus pais relatam que desde muito nova eu já me interessava por esses brinquedos que remetiam a experimentos científicos e tal. Na escola, eu gostava muito das disciplinas de ciências, né? Química, biologia principalmente, e acabei direcionando meus esforços para isso. E logo no início da carreira, comecei a estudar as leucemias agudas, fiquei muito encantada com o câncer pediátrico e com a possibilidade de poder impactar, melhorar a saúde dessas crianças de alguma maneira. E isso foi, acho que, o que me motivou para perseguir uma carreira na ciência desde o início. Hoje você é uma mulher que inspira outras mulheres. Teve alguma figura feminina que lhe serviu de inspiração? Minha mãe não é da área da ciência, mas é uma figura feminina que me inspirou a seguir meus sonhos. E eu acho que eu devo muito a ela também, dessa coragem, dessa garra de trabalhar, de maternidade, de viajar e de seguir lutando pelos propósitos, porque ela fez isso e acho que através do exemplo eu me sentia empoderada a fazer, já que eu estava vendo ali dentro de casa, desde que eu nasci, que é possível. Minha mãe fez faculdade já depois de ter os 3 filhos, com quase 10 anos de idade, a gente estava ali em média, e aí ela foi fazer a faculdade. Então eu acredito a figura feminina da minha mãe como um exemplo a seguir, não simplesmente, especificamente na ciência, mas a seguir os meus sonhos. Mariana, e quais os principais desafios enfrentados na carreira? Eu acho interessante essa pergunta, porque acho que um grande desafio ele é comum a muitas mulheres, né? Que é aquele de tentar provar o tempo todo que você pode, que você merece estar naquele espaço, porque tem competência para aquilo. E isso muitas vezes precisa ser dito, porque a gente acaba superando esse desafio trabalhando bastante, muita coisa, se dedicando muito, talvez muito mais do que um homem precise fazer para conquistar o mesmo espaço e as mesmas coisas. E é injusto, né? Porque muitas vezes a gente tem que ser quase que extraterrestres para conseguir permanecer na carreira científica. Além disso, eu enfrentei também o desafio, eu sou uma mulher negra, eu tenho 2 filhos e meus filhos nasceram enquanto eu estava, a primeira eu ainda não tinha defendido o doutorado, então estava em plena busca da carreira, de consolidação da carreira, né? E esse desafio de conciliar a vida pessoal, seja com maternidade ou não, e com a carreira, também acho que é um desafio bastante comum entre as mulheres e que eu tive que superar. Para nós mulheres é sempre mais difícil, né? Mas a gente chega lá. Mariana, a gente sabe que você respira ciência, mas nas horas vagas, o que é que você gosta de fazer? Eu amo muito responder sobre meus hobbies e minhas paixões, porque de fato eu sou apaixonada por esportes e pratico desde criança. Adoro jogar tênis, é o esporte que eu mais pratico atualmente, enfim, e eu acho legal falar sobre isso, porque eu acredito muito que a vivência esportiva me ajudou muito a ser resiliente, a ser persistente, a trabalhar em equipe na vida profissional. Então eu sempre acho que algumas coisas que eu consegui na carreira científica eu devo ao fato de ter sido uma esportista desde criança. Além disso, eu amo ler livros e cuidar de plantinhas. Então eu diria que meus hobbies são jogar tênis, ler e cuidar das minhas plantinhas. Para a gente finalizar, Mariana, você tem alguma sugestão ou conselho para quem está começando agora na ciência? Eu acho que eu diria para mim mesma no início da carreira, não dê ouvidos aos que claramente não querem ou não esperam que você esteja nesse espaço, mas também não se curve, enfrente-os.
claro que com respeito e bom humor, mas enfrente-os. Eu conversei com Mariana Emerenciano, uma das vencedoras do Prêmio Mulheres e Ciência, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ministério das Mulheres, Conselho Britânico e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. O Minuto Ciência fica por aqui, com produção de Ayana Carneiro, reportagem Mariana Leite. Até a próxima! Minuto Ciência. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. A mistura de 30% de etanol à gasolina pode reduzir o preço do combustível em até 13 centavos por litro na bomba. O anúncio foi feito esta semana pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante a apresentação dos resultados dos testes conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que comprovaram a viabilidade técnica do novo combustível. A adoção do E30 não apenas reduz o custo da gasolina para o consumidor. A iniciativa também fortalece a economia e a segurança energética brasileira, criando a perspectiva de tornar o Brasil independente da importação de gasolina. Para Alexandre Silveira, o E30 traz mais um avanço na implementação da Lei Combustível do Futuro em busca pela descarbonização e a modernização da matriz energética brasileira. A adoção da nova mistura poderá reduzir em 1.700.000 toneladas a emissão de gases de efeito estufa por ano. Isso equivale à retirada de mais de 700 mil veículos das ruas anualmente. A transição do E27 para o E30 ainda impulsiona de maneira significativa a produção nacional de biocombustíveis, na medida em que 760 milhões de litros de gasolina deixarão de ser importados por ano. Segundo o ministro Alexandre Silveira, um resultado que significa um aumento de 1,5 bilhão de litros na demanda por etanol e um investimento estimado em 9 bilhões no setor. No E30, os números demonstram que nós já nos tornamos autossuficientes. A partir do E30, nós vamos ser exportadores de gasolina. Agora, outro ponto a se destacar, que está claro, é a emissão de CO2. Porque muitas vezes questionam como que a gente defende a transição energética e defende o petróleo. Por uma questão simples. O Brasil trabalha como nenhum outro país do mundo pela sustentabilidade, pela sua legislação altamente moderna e rígida, ambiental, e pelas políticas públicas do setor energético. Silveira afirmou que o E30 é seguro e com ele o Brasil deixará de ser refém do mercado internacional e da volatilidade dos preços externos. O preço da gasolina será determinado pela competitividade interna e não pelo preço de paridade de importação, declarou o ministro. Ao participar esta semana da abertura da 8ª Conferência Nacional de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que 2025 é, sem dúvida, o ano do setor elétrico no país. O ministro falou sobre os avanços e o fortalecimento do setor elétrico e destacou a geração de energia renovável, especialmente as hidrelétricas, como fonte de novos projetos e geração de novos empregos e negócios em todo o país. O Conexão Energia fica por aqui. Maiores informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas, edição de Ana Lúcia Ferreira e suporte técnico na edição de áudio e som de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. O presidente Lula participou da inauguração do Complexo Oiticica, no município de Jucurutu, no Rio Grande do Norte. A obra beneficia o sertão do Seridó e está inserida no contexto do programa Água para Todos, do novo PAC. Iniciada em 2013, a obra da barragem de Oiticica estava abandonada, como tantas outras no Nordeste, como lembra o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. O senhor assume a presidência
com a barragem de Oiticica paralisada, com o eixo norte da transposição do São Francisco, o bombeamento paralisado, o conjunto de bombas, o único conjunto de bombas que estava instalado, quebrado, 2 bombas quebradas, e o eixo norte comprometido no bombeamento. E assim, o senhor me determinou que retomasse Oiticica, que retomasse o CAC no Ceará, que retomasse o litoral, a vertente litorânea na Paraíba, que retomasse o Apodi, que fizesse a revitalização da barragem de Traíras e dezenas de projetos. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o presidente Lula e a presidenta Dilma tiveram um papel fundamental na construção da barragem de Oiticica. Quando eles tiraram a presidenta Dilma em 2016, essa obra estava com 69% de execução. A Dilma e o Lula, portanto, colocaram nessa obra, durante o governo de Dilma e agora durante o governo de Lula, 78% dos recursos. 78% dos recursos. Para o presidente Lula, a importância da barragem de Oiticica vai além das disputas políticas e traz melhoria para a vida do povo do Seridó. O que é importante não é quem fez. O que é importante é quem vai se beneficiar dela, que são mulheres, homens e crianças, sabe, dessa cidade. A barragem integra o complexo hidrossocial Oiticica, que contempla outros equipamentos e projetos, como agrovilas e a comunidade nova da Barra de Santana. O empreendimento faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco, o PISF, e terá a capacidade de reservatório ampliada. Saltará mais de 75 milhões de metros cúbicos para 742 milhões. A expansão amplia a segurança hídrica na região, além de beneficiar diretamente 22 municípios e cerca de 294 mil pessoas. De Brasília, Pedro Rosa. Você ouviu Direto do Planalto. O governo federal reconheceu a situação de emergência em Rio Branco, no Acre. A cidade foi atingida por inundações causadas pela cheia do rio Acre. A portaria com o reconhecimento foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Agora, a Prefeitura pode pedir recursos para ações de defesa civil. O dinheiro pode ser usado na compra de cestas básicas, água mineral, kits de higiene pessoal e dormitório, entre outros. Segundo o governo, a prioridade é garantir a segurança e o atendimento às famílias afetadas. A Defesa Civil Nacional informa que segue monitorando a situação. O governo reforça que a população deve seguir as orientações e acionar os serviços de emergência em caso de necessidade. Municípios em situação de emergência podem solicitar recursos pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Mais informações no site do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no endereço gov.br/MDR. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. O desenvolvimento do turismo regional foi um dos principais assuntos da primeira reunião técnica de 2025 do Grupo de Trabalho de Turismo do BRICS, realizada por videoconferência a partir de Brasília. Ao longo de 2 dias, sob a liderança do Ministério do Turismo brasileiro, representantes dos 11 países que integram o grupo debateram estratégias adotadas em cada nação no sentido de aprimorar o segmento, entre outros assuntos. A reunião, dividida em 2 partes, teve como foco principal a elaboração de 3 produtos estratégicos para o setor. O primeiro deles é a regionalização do turismo, conforme explica a chefe substituta da Assessoria Especial de Relações Internacionais do Ministério do Turismo, Camila Zardini. A gente acabou entrando já no texto já do primeiro produto, é o de regionalização do turismo, né? Que é justamente falar um pouco sobre esse turismo de base comunitária, entender quais são os planos, as políticas de cada um dos membros dos BRICS, como transformar isso em uma coisa que incentiva o empreendedorismo, gera emprego, né, desenvolve essas comunidades de todos esses países. Camila destacou que o Brasil apresentou seu Plano Nacional de Turismo e o Mapa do Turismo, destacando políticas para impulsionar destinos
menos visitados. Então a gente traz as nossas políticas internas, né, para poder demonstrar para esses países como a gente faz do nosso lado de cá e para entender do lado deles como é feito também. Além disso, foram discutidas estratégias de financiamento e linhas de crédito para pequenas e médias empresas do turismo, visando fortalecer a infraestrutura e a acessibilidade em locais remotos. Porque se você pega localidades menores, você precisa que eles tenham capacidade de receber, que eles tenham qualificação para dialogar, como idiomas. A gente também fala da parte de parcerias que vão auxiliar essas pequenas e médias empresas a se desenvolver e gerar mais infraestrutura naquele local. No contexto pós-pandemia, Camila Zardini disse que o Brasil também avança buscando fortalecer a cooperação entre os países do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Essa parte de cooperação do Sul Global para gerar melhores resultados, gerar resiliência, gerar melhores números, né, para o setor globalmente, no âmbito do bloco e nacionalmente, tem sido muito visto, tem sido muito trabalhado. Espero que a gente possa ter bons resultados. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Leandro Molina. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. Quem vive na região do semiárido sabe bem a dificuldade que é conviver com a falta de água. É por isso que olhar para a barragem de Oiticica pronta deixa o motorista Damião Dantas cheio de esperança. Eu já estou com 50 anos, mas graças a Deus futuros filhos, né, e que são mais jovens aí, traz muito futuro. Já está tendo, né? Tem muito peixe aí dentro, tem onde produzir, pessoal plantarem, né, criar os bichos, ter capim, essas coisas, né, para dar aos bichos. A barragem, inaugurada pelo presidente Lula nesta quarta-feira, será o segundo maior reservatório de água do Rio Grande do Norte e garante mais segurança hídrica para a região do Seridó, que tem economia baseada na agropecuária. Com a finalização da obra, a capacidade do reservatório, que era de 75 milhões de metros cúbicos, aumentou mais de 10 vezes. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou sobre a dimensão da barragem, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Só essa barragem aqui, 743 milhões de metros cúbicos. Daqui até o final da lâmina d'água, quando a barragem estiver cheia, vai dar um pouco mais de 30 quilômetros de lâmina d'água. Esse complexo de obras da transposição do São Francisco está entre as maiores obras de abastecimento de água e hídricas do planeta. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, reforçou que o compromisso do governo federal de retomar as obras de infraestrutura hídrica foi fundamental para a conclusão da barragem de Oiticica, que beneficiará quase 300 mil pessoas de 22 municípios. E disse que os investimentos em água são prioridade para o governo federal, inclusive contando com um eixo exclusivo no novo PAC. Esse eixo tem quase 32 bilhões de reais, onde aproximadamente a metade é para infraestrutura hídrica. Nós temos 72 projetos acontecendo no Nordeste brasileiro. A exemplo da Oiticica. O presidente Lula lembrou que a seca tem solução e que a obra tem um significado histórico e disse que os gestores locais terão agora que atuar para que a água realmente chegue e mude a vida da população. Essa água aí parada não vai resolver muita coisa. É preciso levar água até a casa das pessoas. É preciso levar água até a lavoura das pessoas. É preciso tratar essa água para que ela fique uma água de qualidade para as pessoas beberem, para a pessoa tomar um banho. A construção do complexo Oiticica inclui ainda a implantação de 3 agrovilas e o reassentamento de famílias. No evento, o presidente Lula também assinou a ordem de serviço para a construção da adutora do Agreste Potiguar, um sistema de abastecimento de água projetado para atender 38 municípios da região Agreste do Rio Grande do Norte. Um investimento de mais de R$448 mil. De Jucurutu, no Rio Grande do Norte, Graciele Bittencourt. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual.
Com isso, a Selic passou de 13,25% para 14,25% ao ano. A decisão foi tomada na noite de quarta-feira. Segundo nota do Banco Central, a decisão levou em conta o ambiente externo, principalmente a conjuntura econômica dos Estados Unidos. O contexto tem gerado dúvidas sobre o ritmo de desaceleração da desinflação e sobre a postura do Fed, o Banco Central americano. A taxa Selic é um dos principais instrumentos de política monetária no país, sendo utilizada, entre outras coisas, para garantir a estabilidade dos preços. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC participou nesta quarta-feira, 19 de março, da inauguração do Hospital Universitário do Ceará, na Universidade Estadual do Ceará, campus Itaperi. O hospital terá 652 leitos e outros 180 leitos complementares, o que fará dele um dos maiores hospitais da região Nordeste. A população contará com serviços com mais de 30 especialidades. O ministro da Educação, Camilo Santana, acompanhou a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita ao estado e falou sobre a importância da inauguração da unidade. O maior hospital do município, 663 leitos, que não só atende a população de Fortaleza, é o maior hospital de trauma do estado. É importante que cada um de nós saiamos aqui hoje com a importância de saber o que significa esse ato. É reduzir o tempo de espera numa mãe, numa dona de casa que espera pelo seu filho para ser atendido no hospital. Esse hospital é 100% SUS para atender a população de Fortaleza e do estado do Ceará. O HUC contará com 3 torres e 7 pavimentos. O orçamento total das obras chega a 667 milhões de reais. Com perfil de ensino e pesquisa em saúde pública, o foco da unidade será na formação acadêmica de novos profissionais pós-graduados para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Para saber mais sobre os investimentos na educação do MEC, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Minuto Ciência. Começa oficialmente nesta quinta-feira, no Hemisfério Sul, a estação do ano marcada por temperaturas mais amenas, o outono. O período tem início às 6h01 da manhã, hora legal de Brasília, e termina no dia 20 de junho de 2025. E o que esperar do clima durante a estação? A meteorologista e pesquisadora do Instituto Nacional de Meteorologia, Daniele Barros Ferreira, detalha. A previsão para o outono indica temperaturas acima da climatologia no centro-sul do país. Nas regiões norte e nordeste, devem prevalecer temperaturas acima de 25 graus. Enquanto para as regiões centro-oeste e sudeste, são previstas temperaturas entre 20 e 25 graus. Em áreas de maior altitude, em Minas Gerais e São Paulo, podem ocorrer temperaturas abaixo de 20 graus. Já em grande parte da região sul, a previsão é de temperaturas abaixo de 22 graus, porém, devido à entrada das primeiras massas de ar frio, a partir do mês de maio, poderão ocorrer temperaturas inferiores a 15 graus, principalmente em áreas serranas. O outono é um fenômeno astronômico que marca o início das estações do ano. Esses fenômenos são causados pela combinação do movimento da Terra em torno do Sol e da inclinação do eixo da rota do planeta, como explica Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quando ele cruza o equador celeste, indo do sul para norte, aí já é o outono. No hemisfério sul, ele está saindo do sul, onde estava um calorão no sul, indo para o norte. Então, esse é o equinócio de outono para o hemisfério sul, é o equinócio de março. Então, é um ponto preciso na trajetória que a Terra faz, e a cada ano esse ponto vai acontecer num horário diferente. Normalmente o outono está acontecendo no dia 20, mas há anos atrás oscilava entre outros dias, às vezes pode acontecer dia 19. Então, esse instante preciso é porque
a Terra passa nesses pontos precisos e foi convencionado que as estações do ano começam nos equinócios e nos solstícios. Então, equinócio de outono, equinócio de primavera, solstício de verão e solstício de inverno. Também durante o outono, os dias são mais curtos e as noites mais longas. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. A Receita Federal informou que até às 10 horas desta quarta-feira foram entregues mais de 1.500.000 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF 2025. O prazo de entrega da declaração começou no dia 17 de março e termina em 30 de maio. A expectativa é que pelo menos 46 milhões de declarações sejam enviadas até o final do período. E o Imposto de Renda 2025 traz novidades. De acordo com o governo federal, contas bancárias no exterior foram incluídas na declaração pré-preenchida e rendimentos externos agora são tributados anualmente a 15%. O limite de rendimentos tributáveis subiu para R$ 33.888 e o de receita bruta para atividade rural teve aumento superior a 10%. As restituições vão ser pagas em 5 lotes, de maio a setembro, e vão priorizar grupos específicos como idosos, pessoas com deficiência, professores e quem optar pelo Pix ou pela declaração pré-preenchida. Mais informações estão disponíveis na página Meu Imposto de Renda. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Como eu disse, aí no Mato Grosso do Sul, nós temos uma excelente parceria com o governador Eduardo Riedel, que inclusive fez a lei do Pantanal, está fazendo um trabalho muito relevante nessa área de juntar a economia com a ecologia, e nós temos uma parceria não só para as ações de comando e controle, mas para as ações de desenvolvimento sustentável. Aí eu tenho que falar como governo, por exemplo, nós temos um ministro que é da região, que é o ministro Carlos Fávaro, que tem trabalhado muito o plano de agricultura de baixo carbono no âmbito do Plano Safra, e até estabelecemos, Karine, que aqueles agricultores que têm boas práticas, que eles terão uma redução dos juros dos recursos do Plano Safra em função dessas boas práticas. Aqueles que têm área preservada de floresta, aqueles que usam bioinsumos, aqueles que buscam fazer restauração das áreas que foram degradadas para não ter que abrir novas áreas. E o governador Eduardo Riedel tem tido, inclusive, uma postura após a lei do Pantanal que é muito interessante, utilizando recursos do Fundo Clima, que é um recurso, como eu disse, que eu, o ministro Fernando Haddad, captamos 10 bilhões de reais para esse fundo. Ele vai utilizar o recurso do Fundo Clima para comprar licenças que já foram dadas para produtores, para que esses produtores parem de desmatar. Isso tem um nome: pagamento por serviços ecossistêmicos. Em vez de desmatar, você agora vai ganhar para preservar a área que você iria desmatar. É como se a tua floresta, a tua área de preservação, ela fosse uma área produtiva. E eu digo como só metaforicamente, porque na verdade ela é uma área produtiva. Ela produz água, ela produz equilíbrio para o microclima, ela produz insetos para fazer a polinização, ela é uma área de produção. E o governador Riedel, como ele é um biólogo, né, ele entende muito bem disso, e a gente está saindo da agenda do não pode para a agenda do como pode. Bem, quando se trata de áreas federais, Márcio, a obrigação é do IBAMA. Quando se trata das áreas estaduais, aí a obrigação é dos governos estaduais. Mas mesmo assim, o IBAMA ele atua quando não existe a presença dos estados, porque o sistema de meio ambiente ele é compartilhado. Na agenda agora de fiscalização para o corte seletivo de madeira, o corte ilegal de madeira, nós estamos ampliando cada vez mais a nossa tecnologia. O IBAMA tem condição de fazer todos os processos de aplicação de multas e cancelamentos de forma remota,
e esse sistema está ficando cada vez mais potente para fazer esse combate. O problema daqueles que invadem as áreas públicas é que você sequer tem uma figura jurídica para fazer esse cancelamento. Então, nesse caso, é a ação de fiscalização do governo federal junto com os governos estaduais. Como eu disse, nós aumentamos a nossa fiscalização em 96% do IBAMA. Nós acabamos de fazer uma grande aquisição de equipamentos, são cerca de 27 aeronaves do IBAMA e do ICMBio à disposição das nossas ações de combate a incêndios, de combate a crimes ambientais. Criamos agora todo um sistema, estamos criando cada vez mais um sistema de monitoramento em tempo real dessas ações criminosas, e tem uma coisa que é fundamental. Aí é o trabalho de inteligência da Polícia Federal. Quando eu fui ministra pela primeira vez, uma coisa que fez a diferença foi o fato de, junto com o ministro Márcio Tomás Basto, o delegado Paulo Lacerda, a gente ter feito um trabalho de inteligência da Polícia Federal, aonde eles conseguiram desmontar essas quadrilhas que patrocinam essas ações criminosas. Porque para você ter uma balsa, para você ter uma draga para fazer exploração de garimpo, isso custa muito dinheiro. Então não é o que está lá na ponta cometendo o crime diretamente, são os que estão financiando. E a gente conseguiu pegar os que estavam financiando. Eu, logo no início do governo, pedi isso para o ministro Flávio Dino, na época em que ele era ministro. Agora já falei com o ministro Lewandowski, e a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho. Esse trabalho, ele é um trabalho de fundo, porque você tem que ter autorização do juiz, você muitas vezes tem que fazer quebra de sigilo telefônico, de sigilo fiscal, mas ele dá um bom resultado, porque você consegue encontrar aqueles que estão por trás dos que estão diretamente fazendo. Esse trabalho está combinado. Eu, inclusive, vou ter uma reunião, acho que uma terceira reunião com o ministro Lewandowski, e a gente vai ajustando o tempo todo essas ações. É uma combinação do trabalho do governo federal, dos governos estaduais, que têm responsabilidades e devem reforçar suas equipes. Só para você ter uma ideia, nós estamos repassando agora cerca de 45 milhões do Fundo Amazônia para reforçar corpo de bombeiro. Estamos, inclusive, fazendo, na sexta-feira agora, uma entrega de viaturas lá no estado do Pará para essa parte de combate ao fogo, e temos uma parceria. O bom é de quando você trabalha junto com os governos estaduais, como é o caso do Pará, como é o caso do governo da Bahia, que eu acabei de citar, e outros, o governo do Mato Grosso do Sul. Estou citando aqui alguns exemplos, né? Nós temos 26 estados, 26 unidades da nossa federação. Então, esse trabalho é um trabalho conjunto e criando alternativas na área de bioeconomia, na área do manejo sustentável. Nós estamos trabalhando o manejo sustentável de floresta, já é mais de 1 milhão de hectares de área concedida para exploração sustentável de madeira, para exploração de produtos não madeireiros, de oleaginosas, de resinas, enfim, de várias espécies de fibras, e estamos trabalhando uma agenda forte de bioindustrialização com o Ministério de Desenvolvimento Industrial, com o nosso vice-presidente Alckmin. Bem, nós estamos dando continuidade às ações que vêm sendo feitas desde 2003. O ano passado, se nós não tivéssemos nos preparado, teria sido incomparavelmente pior, porque a gente conseguiu reduzir desmatamento, mesmo assim tivemos, em função da mudança do clima, incêndios avassaladores e criminosos, como você acabou de falar, em todo o Brasil, inclusive no estado de São Paulo. Agora, nós já temos a contratação dos brigadistas, ampliamos a nossa capacidade de contratar esses brigadistas. Antes você precisava de um interstício de cerca de 1 ano para poder contratar esses brigadistas, isso diminuiu para 6 meses, agora depois diminuiu para 3 meses, e agora nós até podemos fazer contratações mais alongadas com esses brigadistas. Nós temos mais de 200 brigadas no Brasil inteiro, são quase 4.000 brigadistas do Ministério do Meio Ambiente, juntando ICMBio e IBAMA. Quando isso se soma aos corpos de bombeiros dos estados, aí a gente tem uma capacidade instalada para fazer esses enfrentamentos. Mas o certo
é obedecer à lei. Nós aprovamos a lei de manejo integrado do fogo. O Comitê de Manejo Integrado do Fogo tem reunido sistematicamente, envolvendo todos os estados e as suas brigadas, os corpos de bombeiros desses estados, e temos também aumentado a nossa capacidade de intervenção, nossa quantidade de barcos, nossa quantidade de aeronaves, de transporte, tanto de transporte quanto de combate, e ao mesmo tempo estamos fazendo aí todo um trabalho de prevenção. Nós estamos colocando no ar uma campanha de esclarecimento, de educação para que não haja uso do fogo, e eu já assinei a portaria, uns 15 dias atrás, de emergência climática em relação ao uso do fogo. Quando eu assino essa portaria, aí caberá aos estados, de acordo com a realidade do seu estado, também fazer a proibição do fogo. Na hora em que essa proibição do fogo ela é estabelecida, quem ateia fogo sem autorização é um incêndio criminoso e será punido na forma da lei. A Polícia Federal já tem mais de 200 inquéritos abertos para os incêndios que foram praticados no ano passado, e estamos conseguindo chegar naqueles que estavam por trás desses incêndios também. Bem, o que nós já estamos fazendo, em parceria com o Estado, uma redução de desmatamento no Pantanal de 77%. Isso tem a ver com o trabalho conjunto, tem a ver com o trabalho do IBAMA, do ICMBio e o trabalho de inteligência da Polícia Federal. E as ações de desenvolvimento sustentável, que estamos trabalhando também em parceria. Como eu disse, os recursos que vão ser utilizados para a compra de licenças para que os produtores não desmatem essas áreas que eles iriam desmatar, são recursos do Fundo Clima, que o governador está alcançando. Esses recursos vieram dessa ação que eu e o ministro Fernando Haddad fizemos de capitalizar o fundo. Então, concretamente, nós já estamos fazendo e vamos trabalhar ainda mais. Esse ano nós já estamos nos antecipando em relação à agenda de combate ao fogo, com os brigadistas, com todo um planejamento que a Secretaria de Combate ao Desmatamento, com o secretário André Lima e juntamente com o IBAMA, com o ICMBio, o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, o secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso e de todos os biomas. Nós temos um calendário, graças à Lei do Manejo Integrado do Fogo, que foi aprovado, inclusive, com o apoio do governador e da bancada do Mato Grosso. O mapa do caminho para o fim do uso de combustível fóssil é uma necessidade inarredável da humanidade. É o uso de combustível fóssil que faz com que o clima tenha mudado, com todos esses problemas que nós estamos enfrentando, e depende sim de financiamento. Depende de financiamento público de países ricos, depende de financiamento privado. Os investimentos eles têm que ser direcionados para ações que levam à redução de emissão de CO2, investimentos que já temos até o que fazer com eles, porque a COP28 em Dubai estabeleceu que nós temos que triplicar a energia renovável, ou seja, mais energia solar, mais energia eólica, mais energia de biomassa, mais energia da água, mais energia de hidrogênio verde, que é um grande potencial também para um país como o Brasil. E além de triplicar renovável, aumentar a eficiência energética, tem um grande desperdício de energia, inclusive envolvendo os processos de transmissão, mas a gente tem que ser econômico no uso da energia. Além disso, a gente tem que reduzir, sim, fazer a transição para o fim de combustível fóssil. Esses investimentos que são feitos para triplicar renovável e eficiência energética nos levam a um determinado resultado, mas o que vai mudar mesmo é quando diminuirmos a exploração de uso de petróleo na matriz energética global. Bem, primeiro eu acho que tem duas coisas que a gente tem que separar. No caso dos recursos para a agenda ambiental, eles nem são recursos só para a agenda ambiental. No governo do presidente Lula, a política ambiental ela é transversal, ela está presente em todos os ministérios, portanto, o meu orçamento vai além daquilo que está no Ministério do Meio Ambiente. Mesmo assim, no governo do presidente Lula, nós praticamente dobramos já os recursos do IBAMA, além de fazer concurso público para o IBAMA e para o ICMBio, e já na transição nós aumentamos os recursos da área ambiental que tinham sido completamente drenados no governo Bolsonaro em 18%. A questão dos recursos de financiamento
para as campanhas políticas, essa foi uma decisão do Congresso Nacional de que iria haver financiamento público. E é financiamento público. Financiamento público tem que ter prestação de conta, tem que ser usado da forma correta para financiar a democracia. A democracia precisa também de apoio para ela poder acontecer. O uso que se faz incorreto desses recursos, aí tem que ser verificados na forma da lei. Hoje, com os meios modernos de comunicação, com a internet, praticamente você não precisa de tanto papel. Mas você pode ter papel que não seja de degradação, porque se você tem o papel que é feito a partir de florestas plantadas, que tem aí todo um circuito, que tem um sistema fechado mesmo, porque ela sequestra carbono quando ela é uma floresta plantada, ou se você tem processos de reciclagem, principalmente reciclagem, de uso do papel, de papelão para a produção desses materiais, você já está tendo aí uma diminuição dos problemas ecológicos em relação ao uso de papel. Então você pode usar papel reciclado e não precisa de tanto papel assim, porque hoje o melhor veículo é o veículo através da internet. A novidade é que no governo republicano as instituições são respeitadas. E o presidente Lula, desde que assumiu, fortaleceu o IBAMA, fortaleceu o ICMBio e nós estamos trabalhando. Só para você ter uma ideia, né? O Ministério do Meio Ambiente, ele trabalha com inúmeros tipos de empreendimentos. São mais de 30 empreendimentos. Hoje nós temos cerca de quase 4.000 processos de licenciamento dentro do IBAMA em tramitação. Na área de petróleo e gás, das mais de 200 licenças que foram dadas, a metade disso é para a Petrobras. No caso da margem equatorial, é um processo complexo, de altíssimo impacto ambiental. O presidente Lula, com muita sabedoria, no início do governo, mandou que esses projetos de alto impacto ambiental fossem encaminhados para estudos, tanto a margem equatorial, quanto a Ferrogrão, a 319, Angra 3. Esses estudos estão sendo feitos e o IBAMA está trabalhando no pedido de licença que foi feito pela Petrobras. E os técnicos estão apresentando o seu parecer e a decisão, como eu digo, será uma decisão técnica, seja para o sim, seja para o não, porque os processos de empreendimento, eles têm a ver com isso. É um processo que ainda não é digamos assim, da retirada do petróleo propriamente dito, é para fazer a prospecção do petróleo, mas é algo de altíssima complexidade, tem que fazer inclusive um processo de simulação que o IBAMA fará junto com a Petrobras, e esse processo está sendo feito de forma a que as instituições devem ser respeitadas. Existe uma sala de situação dentro da Casa Civil que discute o tempo todo todos os empreendimentos, de sorte que esse debate, de forma republicana, respeitando a autonomia das instituições públicas, está tramitando como deve tramitar em um governo republicano. A violência política de gênero, ela acontece o tempo todo, e você, só para a gente pensar, né? Se uma mulher que consegue se tornar governadora, prefeita, deputada, senadora, ministra, sofre violência política de gênero, quanto mais as mulheres de um modo geral, aquelas que não estão em posição, muitas vezes, de visibilidade. E eu sofri agora, né, pela manifestação de um senador que fez uma afirmação de que era muito difícil para ele ficar conversando comigo durante 6 horas sem me enforcar. Eu fico imaginando alguém que é ministra do Meio Ambiente, alguém que de certa forma é conhecida dentro e fora do país, tem que ouvir uma coisa dessa de alguém incitando a violência por discordar de alguém, porque isso é uma forma de incitar a violência contra uma mulher. Dificilmente talvez isso fosse dito se o debate fosse com um homem. É dito porque é com uma mulher. É dito porque é com uma mulher preta, uma mulher de origem humilde e uma mulher que tem uma agenda que em muitos momentos confronta os interesses de alguns que, no meu entendimento, deveria ficar apenas no espaço da divergência política e não no incentivo à violência.
com a vida dos outros não se brinca. Quem brinca com a vida dos outros ou faz ameaça aos outros de brincadeira e rindo, só os psicopatas são capazes de fazer isso. Podcast BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Olá a todos, começa agora mais um episódio do podcast BRICS Brasil e hoje eu converso com a embaixadora Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Embaixadora, alguns estudiosos dizem que nós estamos vivendo uma revolução que é a convergência da tecnologia digital com a física e a biológica também, que traz questionamentos éticos e grande impacto na vida das pessoas. E diante disso, a gente sabe que o BRICS tem a parceria BRICS para a Nova Revolução Industrial. E aí eu queria que a senhora explicasse um pouco o que é essa parceria e como que ela funciona, como é que vocês estão debatendo esse tema dentro do BRICS. Tayara, eu acho que ela toca em pontos fundamentais para os BRICS. E ela especificamente na trilha financeira do BRICS, eu acho que tem algumas interfaces bastante interessantes. Uma delas é a questão, o uso da inteligência artificial e a segurança da informação. Essa é uma das prioridades gerais da presidência brasileira do BRICS. E ela também encontra ramificações, por exemplo, no trabalho que vai ser desenvolvido em dialogar e aprofundar o conhecimento sobre os impactos da inteligência artificial para a estabilidade financeira mundial. Como esses impactos, tanto positivos ou também os riscos que o maior uso da inteligência artificial pode causar para esses sistemas financeiros. Então esse é um tema que vai estar bastante presente na nossa trilha. Para além disso, eu acho que também é importante lembrar que várias dessas novas tecnologias também apresentam oportunidades e riscos para o comércio, para os investimentos, tanto de bens quanto de serviços. Também apresentam oportunidades para nós construirmos sistemas de pagamento que possam ser mais integrados, ter menos barreiras, menos custos, que sejam mais ágeis, para facilitar ainda mais o comércio e o investimento entre os países. Embaixadora, semana passada eu estava entrevistando uma fonte aqui do Ministério do Meio Ambiente e ele me apresentou um estudo durante a entrevista que foi escrito por vários estudiosos e que seriam necessários valores na casa de trilhões de dólares para lidar com o desafio da mudança do clima. Então a gente gostaria de saber o que está sendo pensado nesse tema de financiamento climático dentro do BRICS. Em relação, esse é um tema importante, A presidência brasileira propôs que os BRICS tratassem de novos instrumentos para ampliar o financiamento climático e também que os BRICS dialoguem com vistas a uma convergência em relação à COP30, que vai se realizar no Brasil em novembro. Você tem razão, estima-se que o mundo, para a transição, para a descarbonização e para chegar no net zero em 2050 para muitos países, em 2060 para outros, nós precisamos de investir trilhões. E muitos desses trilhões nos países emergentes em desenvolvimento, onde a transição energética é fundamental para a continuidade do crescimento econômico, mas onde também nós temos um grande potencial para fazer essa transição, E o Brasil é um exemplo muito claro disso, com o seu potencial na área de novas energias. Então nós pensamos que vários desses investimentos em novas tecnologias, por exemplo, na área de hidrogênio verde, na área de aço verde, mesmo energia solar, eólica, que já estão muito mais incorporadas aí aos investimentos globais, são áreas em que o Brasil e também os países do Sul Global têm grande potencial, inclusive como oportunidades para novos ciclos de investimento, de crescimento econômico e de geração de emprego. Mas para isso é preciso mobilizar mais financiamento. Muitos desses novos investimentos, eles dependem de uma combinação mais positiva em termos de recursos privados, públicos e de recursos concessionais. Muitos do que nós chamamos de blended finance, Então, são finanças que misturam recursos do setor público, de investimentos privados, de bancos multilaterais, de fundos voltados para o financiamento climático, de filantropias. Então, nós vamos continuar
estar apoiando o desenvolvimento desses instrumentos, notadamente para a infraestrutura resiliente, aquela infraestrutura capaz de fazer com que os nossos países possam passar de forma com menos danos aos seus territórios e às suas populações. Outra área específica que nós estamos trazendo para o debate é a criação de novos instrumentos de garantia, um instrumento de garantia multilateral do BRICS, para investimentos de longo prazo também na transição energética e na transformação ecológica. Uma terceira prioridade ainda, liderada pelo Banco Central, é ampliar o entendimento sobre os impactos dos riscos climáticos para os sistemas financeiros globais e, em particular, para os sistemas nacionais. E, finalmente, nós também vamos, nessa área de financiamento climático, dos grandes entregas previstas para a COP30, que vai se realizar em Belém, é a entrega do roteiro Baku-Belém para a mobilização de 1,3 trilhão de recursos, sobretudo de países envolvidos, tanto públicos quanto privados, para apoiar os países em desenvolvimento na transição climática. E nós vamos também buscar construir convergências entre os membros do BRICS para apoiar esse esforço da COP. E agora vamos conversar um pouco sobre o arranjo de reservas para contingências. Gostaria que a senhora explicasse mesmo o que é esse arranjo e como que ele funciona, o que está sendo pensado para aprimorar esse arranjo. Bom, Tayara, vamos aqui voltando às origens do arranjo, né? Deixa eu lembrar que competiu ao Brasil, numa das suas presidências prévias do BRICS, em 2014, criar dois, assim, acho que dos principais instrumentos concretos dos BRICS, não é? Para contribuir para um sistema financeiro e monetário internacional mais inclusivo e com maior participação dos países emergentes em desenvolvimento e dentro desse dos BRICS. Então, o Acordo Contingente de Reservas, ele é um instrumento complementar ao Fundo Monetário Internacional, que serve para os países BRICS se apoiarem em casos de dificuldades no balanço de pagamentos. Países tenham falta de moedas fortes para fazer o seu comércio, os seus investimentos internacionais, um país poderia ajudar os outros, né? Acionar esse instrumento que então muito rapidamente forneceria recursos para que esses países se auto-apoiem. O que aconteceu desde então é que esse mecanismo ainda não foi utilizado. Portanto, esse arranjo contingente de reservas, ele está sendo revisto já desde o ano passado e nós esperamos, isso é um tema que é levado pelos bancos centrais e nós esperamos que a conclusão dessa revisão possa se concluir na presidência brasileira. Também promove, não é? Isso tem sido cada vez mais importante, instrumentos concretos, não é, de cooperação. E nós entendemos que há um longo caminho, não é, ainda a ser percorrido nessa área, inclusive para facilitar mais comércio e investimento entre os países dos BRICS, não é? Portanto, há um caminho ainda grande a ser percorrido, sendo que grande parte desse comércio intra-BRICS ainda ocorre entre cada um dos países e a China. Então, há um caminho enorme a percorrer também para que o comércio intra-BRICS possa crescer cada vez mais. A senhora acha que o uso das moedas locais poderia facilitar esse comércio intra-BRICS? Quais são os benefícios, né, de se utilizar comércio em moeda local? Olha, o comércio em moeda local, assim, uma maior utilização, não é, de moedas locais para facilitar comércio e investimento é algo que já vem ocorrendo. Por exemplo, entre o Brasil e a China já ocorre. Não há nenhuma barreira do ponto de vista brasileiro para que ocorra. Em geral, a utilização das moedas locais, ela é mais dificultada por uma questão de custos. É muito mais fácil você usar as principais moedas, que têm mais liquidez no mercado. Então, sempre foi um objetivo dos BRICS ampliarem, né, a utilização de moedas locais naquilo que for reduzir custos e que for interessante para os países do BRICS, que for positivo para importadores e exportadores. Esse é também um objetivo perseguido pelo novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, que tem o objetivo na sua estratégia de ter até 30% do seu financiamento em moedas locais.
locais. Portanto, é algo cujas discussões já vêm ocorrendo e se ampliam gradualmente. Gostei, embaixadora, ficou muito claro. Eu tinha um professor de economia na faculdade que ele falava assim: Tayara, não existe almoço grátis. A gente na economia sempre, a gente olha custo-benefício. Então, assim, é um debate interessante e esse eu acho que a senhora explicou muito bem. Inclusive, minha próxima pergunta puxa para o Banco do BRICS, que é como a senhora acredita que ele pode contribuir para a reestruturação da ordem econômica global? O banco pode ajudar nesse fortalecimento entre os países do sul global? Olha, Tayara, eu acho que o Banco dos BRICS é certamente um dos principais resultados concretos da cooperação entre os BRICS. De fato, ele simboliza a vontade dos BRICS de participar ativamente da transformação da ordem econômica e financeira e contribuir para que ela seja mais inclusiva e para que ela possa levar em conta os interesses desses países. Como se diz, o Banco dos BRICS é um banco de países emergentes ou do sul global para outros países emergentes. Então, é um banco que usa, por exemplo, os sistemas de países. Ele utiliza a legislação local para guiar os seus investimentos. Ele utiliza a demanda dos países, ou como dizemos, demand-driven, e também se baseia não por regras só próprias dos bancos, mas tem como um dos grandes elementos a própria legislação dos países. No caso da legislação social, ambiental, ele respeita a legislação de cada país, ao contrário das instituições tradicionais que muitas vezes têm as suas regras próprias. Então, é uma instituição que é parte da família mais ampla dos bancos multilaterais de desenvolvimento, mas que também pretende contribuir com um olhar de novo Banco de Desenvolvimento. Ela permite que os países construam sinergias entre si, que compreendam, inclusive por serem os acionistas principais dos bancos, que os desafios específicos desses países e as suas políticas possam ser melhor levados em conta no exercício dos financiamentos e que ele possa ser cada vez mais um agente transformador em prol do desenvolvimento desses países. Com relação à sociedade civil, qual que é a importância para a trilha financeira de acolher a sociedade civil e seus debates este ano na presidência brasileira? Olha, eu acho que é muito importante promover esse diálogo com a sociedade civil, um diálogo prévio, né? Não somente informar a sociedade civil dos debates ocorridos no âmbito governamental, mas pelo contrário, ir construindo esses debates também com base no diálogo com a sociedade civil. Nós vamos ativamente promover esse diálogo através de alguns encontros virtuais que o Ministério da Fazenda e o Banco Central promoverão com a sociedade civil. Nós acreditamos que isso fortalece os BRICS, fortalece a agenda da presidência brasileira e fortalece o papel dos BRICS como uma força transformadora. No momento em que o multilateralismo se encontra muitas vezes sob ataque, nós acreditamos que o BRICS, como um grupamento que tem se ampliado, que mostra o poder de atratividade, ele se encontra num momento bastante especial. A presidência brasileira ocorre num momento de construção e de fortalecimento dessa narrativa e de fortalecimento institucional dos BRICS. Eu acho importante, Tayara, frisar que a presidência brasileira dos BRICS, ela ocorre, não é, num momento de ampliação desse grupamento. É a primeira vez que todos os países do BRICS ampliado participarão de todas as reuniões técnicas previstas. É um momento de fortalecimento do grupamento BRICS como uma plataforma de diálogo, de concertação e de cooperação que defende o multilateralismo. Uma plataforma não antagônica a nenhum grupo. Então, promover esse espaço é muito importante e ajudar a construir essa narrativa de um BRICS ampliado e fortalecido como uma força transformadora é fundamental. Embaixadora, muito obrigada. Obrigada a você, Tayara, é um prazer. Muito obrigada a todos os ouvintes. Eu sou a jornalista Tayara Martins e até o próximo podcast BRICS Brasil. Podcast BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.